todas as substâncias químicas que nós fazemos uso dos nossos bens e produtos de serviço, mais cedo ou mais tarde, acabam chegando nos oceanos. Enquanto uma zona costeira pode ser muito benéfica para a saúde física, para a saúde mental, ela também pode causar impactos negativos se esses ambientes estiverem contaminados e degradados. Como nós estamos numa região extremamente industrializada, um porto gigantesco, a nossa água ela se tornou muito poluída. E houve uma queda muito forte do setor pesqueiro da pesca artesanal. Olhar essa interface mar e terra de maneira complexa requer uma abordagem inter e transdisciplinar. Nós temos focado as nossas ações voltadas às organizações, às comunidades e às pessoas afetadas pelos acidentes ambientais. Essas pesquisas elas contribuem para ampliar a concepção de saúde e entender que lutar pelo meio ambiente é você lutar por si, pela sua família e pela comunidade. A gente é um movimento que tem apoio de vários segmentos da sociedade civil, inclusive da Unifesp, que nos dão um suporte técnico para subsidiar a nossa luta em defesa do meio ambiente. Existe uma preocupação global muito grande em preservar a biodiversidade. E hoje é sabido que existem 5 grandes ameaças e a poluição é uma dessas top 5 ameaças à biodiversidade. Então, uma das linhas de pesquisa que eu tenho desenvolvido aqui é tentar entender como essas substâncias químicas perigosas produzidas pela atividade portuária e industrial da região se disseminam pelo estuário. E a segunda parte é tentar entender como essa contaminação pode produzir algum efeito danoso sobre os organismos que aqui habitam. Então, nesse contexto, um dos projetos que eu tenho atualmente avalia alterações na forma de conchas de determinadas espécies de moluscos ao longo de um gradiente de contaminação. E aí os primeiros resultados já publicados mostram que na área onde os níveis de contaminação são maiores, as conchas são mais frágeis, mais baixas e têm menor densidade. O oposto acontece nas áreas onde os níveis de contaminação são mais baixos. As conchas são mais resistentes, mais altas. E a gente encontra um cenário intermediário onde os níveis de contaminação são considerados moderados. E de que adianta estudar a forma dos moluscos? Isso parece muito pouco aplicável. Só que na prática, você tem aí nas mãos uma ferramenta simples para avaliar a qualidade ambiental. Isso traz como benefício uma redução de custo e uma facilidade, na obtenção desses resultados. A nossa expectativa é que no futuro essa ferramenta desenvolvida aqui na Universidade Federal de São Paulo com o apoio da FAPESP possa vir a ser universalmente utilizada para avaliação de qualidade ambiental. Eu tenho trabalhado com contaminação e os efeitos do que a gente chama de contaminantes emergentes. A gente começou trabalhando com fármacos. Os nossos primeiros estudos detectaram ibuprofeno, losartan, diclofenaco, paracetamol, cafeína, que são substâncias do dia a dia que a gente esperava de fato encontrar. E aí então a gente se surpreendeu porque nesse início apareceu cocaína e o metabólito, que não era o foco das pesquisas iniciais. E aí a gente percebeu, bom, aqui tem uma outra questão, que vai além das fronteiras da química ambiental, da toxicologia ambiental. A gente tem um problema social importante, a gente tem um problema de saúde pública importante, com desdobramentos ambientais. E a gente começou a fazer um link, então, dentro de um conceito maior, que é o conceito de saúde ambiental. A gente começou a perceber que a nossa saúde, ou intervenções na nossa saúde, geram impactos importantes na saúde dos oceanos, que, por outro lado, também pode gerar impactos importantes na nossa saúde. Por mais que eu possa fazer um teste molecular, eu preciso entender que eu estou trabalhando num problema socioambiental que tem diferentes dimensões, que essas dimensões precisam ser consideradas para uma diminuição do problema, para uma solução para esse problema. Quando se fala em crise ambiental, existe um discurso de que todos sofremos os impactos dos problemas ambientais. Porém, há sim grupos sociais que têm historicamente sofrido de maneira desproporcional, principalmente aqueles grupos sociais de baixa renda, marginalizados. E o caminho, acredito, de justiça ambiental não é somente despoluir, por exemplo, um ambiente contaminado, mas sim gerar espaços públicos para a participação dessas comunidades locais, para que elas tenham autonomia de decidir o que elas querem para o lugar que elas vivem. Acho que o nosso papel é discutir cientificamente, é discutir com a comunidade, é ajudar a comunidade a buscar os seus direitos e a cuidar da saúde dessas pessoas. Diante disso, na graduação, nós temos uma atividade de visita aos territórios impactados
por crimes ambientais da região. Num segundo momento, nós vamos conversar com as pessoas que habitam este território e perceber de que forma elas entendem que a saúde delas está prejudicada pela condição de vida. E num terceiro momento, a gente faz uma abordagem interdisciplinar em que os estudantes fazem vários encontros com essas pessoas e produzem a própria história de vida dessa pessoa. A partir dessa produção, as pessoas começam a pensar na sua própria realidade e entender por que a saúde delas está tão comprometida. É uma pesquisa que é dada uma devolutiva a essas pessoas, quer dizer, cada um deles recebe aquilo que produziu junto conosco. Essa pesquisa também é entregue à unidade de saúde do bairro e a gente discute com os profissionais da unidade de saúde. Ou seja, a universidade não vai só lá levantar uma informação e os alunos para fazer um trabalho acadêmico. Ela vai para se comprometer com a realidade e dar um retorno às pessoas. Acho que este é um papel fundamental que a universidade e fundamentalmente a universidade pública precisa desempenhar. Uma das formas de mostrar esse compromisso ético-político é de trazer as pessoas aqui para a universidade. A gente tem criado espaços, de discussão sobre as questões comunitárias. Esses espaços eles são concretizados a partir da presença de moradores, mas principalmente de lideranças comunitárias e profissionais de saúde. A gente poderia dar como um exemplo a primeira pessoa para quem a gente apresentou o projeto esse de potência de ação dos agentes comunitários de saúde. Eu era morador da Vila dos Pescadores, eu cresci ali, eu vi aquela comunidade se desenvolver, as suas contradições, as suas dificuldades. O meu contato com a Unifesp começou em 2012. Na época eu estava gerente da unidade de saúde da família da Vila dos Pescadores. Foi quando o professor Carlos chegou com um projeto de extensão. A Unifesp tem um papel importante no desenvolvimento da comunidade do entorno. No final de 2017, a gente tomou conhecimento da cava subaquática, uma cratera no meio do manguezal, onde são depositados resíduos, sedimentos altamente contaminados, e a gente reconhece esse procedimento como algo que prejudica o meio ambiente e oferece risco à saúde da população da Baixada Santista, porque nós somos consumidores de frutos do mar. A cava tem o tamanho do estádio do Maracanã, para vocês terem ideia. Ela foi aprovada da forma correta, mas ela não foi construída da forma correta. Então ela virou um lixão submerso. Não há garantia nenhuma, nem por baixo, nem pela lateral, nem por cima, do que aquele sedimento tóxico permaneça confinado ali. Uma das empresas envolvida com o Brumadinho também está envolvida com a cava subaquática. Aconteceu lá, mas isso não quer dizer que a gente também não tem essa vulnerabilidade. Nós somos uma região portuária e industrial e, portanto, somos alvo de risco e de problemas ambientais permanentes. Nós começamos a fazer um mapeamento aqui no estuário dos principais conflitos socioambientais que envolvem comunidades de pescadores artesanais. Quando se fala, então, em conflitos judicializados, identificamos mais de 1.000 processos levados adiante por pescadores artesanais impactados por acidentes das diferentes indústrias. Nós estamos espacializando, fazendo um mapa desses conflitos, identificando esses casos que a gente chama de injustiça ambiental. Nós temos casos antigos aqui, como, por exemplo, uma empresa de Cubatão. Num determinado momento, entre 1976 e 1981, foram despejados resíduos clandestinamente em várias regiões da Baixada Santista. A empresa está sendo obrigada a remediar, mas populações ficaram expostas durante décadas a esses resíduos. Então, o Núcleo de Estudo e Pesquisa de Saúde Socioambiental, junto com a CPO, que eu também coordeno, a gente tem uma atenção especial, por exemplo, nesse caso, para ver como as pessoas estão sendo impactadas e como o poder público está resolvendo esse problema. É uma ação interdisciplinar que você tem que ter, você acaba tendo que articular com os 3 poderes e com vários profissionais. Nós temos construído parceria, temos discutido muito e apoiado, na medida do possível, o Ministério Público no que se refere a essas questões. E o que eu acho que é muito interessante também é que os promotores públicos, eles vêm à nossa universidade, eles vêm discutir a questão, e isso, além de, evidentemente, promover o debate, contribui para a formação de profissionais mais comprometidos com a nossa realidade. A assinatura de termo de compromisso com o Ministério Público, ele começa a partir do nosso esforço
em estabelecer esse vínculo. O que eles vêm colocando e que nós da universidade vemos tentando fazer é colocar projetos fundamentados, bem construídos, cientificamente qualificados à disposição do Ministério para um financiamento. O acordo de cooperação técnica foi firmado entre a Procuradoria da República em São Paulo e a Unifesp, com a ideia de uma parceria onde a universidade possa colaborar em casos que o Ministério Público atua, ajudando na produção, por exemplo, de pesquisas, laudos, que possam contribuir para a atuação extrajudicial ou mesmo até a atuação judicial do Ministério Público Federal, no âmbito estadual. O acordo prevê, portanto, que parte de recursos que o Ministério Público obtém em indenizações ambientais, por exemplo, possa reverter no sentido que a universidade tenha condições de fazer trabalhos de pesquisa que também representarão conhecimento e produção de informação que ajudará na proteção ambiental, na recuperação ambiental, além da questão ambiental, para outros temas de interesse das duas instituições. Zonas costeiras são globalmente zonas de adensamento urbano, então a maior parte das pessoas vivem perto da costa, então isso já dá para a costa uma pressão humana significativa. O papel do estuário do manguezal é que ele é sustento de muitas famílias. Durante muitas vezes meu pai saiu para a pista para vender caranguejo e foi dessa venda de caranguejo que ele acabou me criando. E quando falta emprego no polo industrial, aumenta o número de pescadores e de pessoas que vivem da pesca. Se eu não cuido hoje de mim, se eu não cuido do meio ambiente que eu estou, o que eu vou deixar para as próximas gerações? Precisa ficar claro que a discussão não é contra o desenvolvimento. O desenvolvimento ele pode ser saudável. Não são coisas tão absurdas assim. Você ter a sua praia limpa, seu transporte, a sua casa, isso pode ser feito de forma correta. Incompatível é a ganância pelo lucro. Essas noções a gente passa para os nossos alunos, porque eles vão lidar com a consequência disso, infelizmente.